Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos escutando nesse momento, aqueles que vão nos escutar amanhã e aqueles que vão nos escutar no ano de 10.053. Né? Por que eu falei 10.053? Porque eu quis. Eu poderia ter falado qualquer ano, mas eu quis falar 10.053. Não é assim? Então, olha só. O negócio é o seguinte, meu nome é Rodolfo Braga e estou aqui varrendo a história da filosofia, né? Aqueles que já nos acompanham aí sabem que eu estou fazendo uma introdução ao que há de essencial à história da filosofia. E hoje é a 16ª aula só sobre Aristóteles. Então, se você parar para pensar, essa daqui é a 45ª aula, né? Nós fizemos aí... Hoje é a 16ª de Aristóteles, fizemos 15 de Platão, então nós temos aí mais ou menos umas 30 aulas só sobre Platão e Aristóteles, né, aproximadamente, né, por volta de 30 aulas, 30 e pouquinhas, e as outras 15 aulas todas são sobre Sócrates, os sofistas, os pré-socráticos. Então, assim, modéstia à parte, o trabalho tá bem bacana, sabe? Porque se você for lá atrás, né? Se você for lá atrás e pesquisar, por exemplo, o nosso conteúdo aqui de História da Filosofia, você vai ter um conteúdo bem passo a passo. É claro que assim, não tem como não fazer mais aulas sobre Platão ou mais aulas sobre Aristóteles. Esses são dois pilares da história da filosofia, né? Então, por isso que eu fico aqui mesmo mais tempo com Platão e Aristóteles. É óbvio, esses dois são grandes pilares da história da filosofia, então eu tenho mais é que ficar mais tempo aqui mesmo com eles. Não é verdade? Como eu falei, essa daqui é a 16ª aula, 17ª aula, desculpa, 17ª sobre Aristóteles, né? É a 45ª aula, se eu não me engano, só sobre história da filosofia. Então, se eu fosse você, eu iria lá atrás, começava varrendo aula a aula da história da filosofia. Tá separado lá no IGTV, se você vier aqui no Instagram, tá separado lá no IGTV. Olá, Giovana, boa noite, obrigado pela presença. Luana também, obrigado pela presença, tá bom? Obrigado todos pela presença mesmo. Então, assim, saudade também, Luana, obrigado, tá? E eu vejo que de vez em quando você acompanha, Luana. Então, assim, se quiser, vai lá atrás, vem varrendo a história da filosofia como um todo. E é aquele negócio que eu digo para as pessoas. Quem assiste essas aulas aqui, por exemplo, porque isso aqui é uma introdução ao que há de essencial. Se você sair daqui prestando bastante atenção nessas aulas e você for para o nível superior, né, muitos aqui vão estar sentados nas cadeiras universitárias ano que vem. Se você assistir passo a passo as aulas e se tomar nota principalmente, você vai ver que você vai chegar no nível superior completamente diferenciado em relação àquelas pessoas que lá estão. E vou ser sincero para vocês, inclusive em relação a muitos professores de vocês, tá? Boa noite, Bernardo, obrigado pela presença aí mais uma vez, tá bom? Obrigado ao Luca aí pela presença, ao Arthur. Boa noite, Arthur, obrigado pela presença aí mais uma vez. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, repito, é uma introdução ao que há de essencial. Eu não estou aprofundando ainda não. Mas lá na frente, quando acabar essa história da filosofia, aí eu vou vir aprofundando determinados temas da história da filosofia, de acordo com o interesse das pessoas, até de acordo com o meu interesse também. É óbvio, né, pessoal? Porque assim... A história da filosofia como um todo, ela te dá um panorama muito interessante do que nós temos hoje. Por que as pessoas pensam de determinado modo hoje? Né? Isso é muito importante você entender. Só que você só vai entender isso se você tiver uma boa base de história da filosofia e depois se você tiver um contraponto na filosofia contemporânea. Tá bom? Flusão ganhou, Saraiva. Que bom, muito bom. Mas eu sou vascaíno, né? Fazer o quê, né? Mas olha só, pessoal, queria convidá-los a visitar lá o nosso site, o www.academiaareté.com.br. Visita lá, www.academiaareté.com.br.
tá? Lá você vai ter acesso ao nosso clube de debate oratória, que nós estamos iniciando. É óbvio que depois nós vamos iniciar outros clubes também, tá bom, pessoal? Vamos iniciar lá clube, por exemplo, de literatura, de língua portuguesa, de aritmética, de geometria. Nosso amigo numérico, boa noite, obrigado aí. Eu fiquei 2 semanas sem live porque eu peguei Covid, cara, eu fiquei mal pra caramba. Tô até depois de 2 semanas e 5 quilos mais magro, estou aqui de volta, desde ontem, né? Voltei ontem a fazer lives, mas eu fiquei meio ruim, bem ruim na verdade. Fiquei bem ruim. Mas estamos de volta aí, vamos fazer nosso dever de casa de hoje aqui, todo dia um pouquinho pelo menos, né? Ontem eu queria ter ficado menos tempo, mas acabei ficando mais tempo, queria ter ficado uns 15 minutos, 20 minutos, acabei ficando 42 minutos, sei lá, fazendo live, porque nós falamos ontem sobre as categorias, né, de Aristóteles, é uma obra dele, as categorias, e aí nós falamos sobre as categorias, falamos sobre os termos e as definições. Então vamos entrar no nosso tema de hoje aqui, que hoje nós vamos falar do tratado da interpretação do Aristóteles. Tá? Eu queria convidar todos que estão nos ouvindo aí ao vivo nesse momento, que possam depois, eu acabo a live, uns 15 minutos depois, vai lá e dá uma curtida, compartilha o nosso vídeo para chegar mais às outras pessoas aí. Percebeu que eu tô mais magro mesmo, né? Tô, cara, perdi 5 quilos aí em 2 semanas aí, agora que eu tô voltando a comer normalmente. Ontem e hoje que eu voltei a comer melhor, assim, né? Mas graças a Deus estamos recuperando. Então eu queria pedir a vocês para que possam curtir o nosso site, tá bom? Curtir esses vídeos. E se você puder compartilhar, não custa nada, sabe? Ou então marcar para ter mais engajamento. Isso vai ajudar pra caramba aqui o meu trabalho, para que isso possa chegar a mais pessoas. De repente você tem aquele colega lá que quer entender um pouco mais de filosofia. Modéstia à parte, esse conteúdo aqui tá muito bacana de história da filosofia. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tratado da interpretação de Aristóteles. Nós estamos dentro dessa parte que nós chamamos de lógica aristotélica, né? Então nós temos lá os primeiros analíticos, os segundos analíticos, os tópicos, as refutações sofísticas, temos as categorias, né, que nós falamos ontem. Temos também hoje que nós vamos falar sobre o tratado da interpretação, né, sobre a interpretação. E nesse tratado, o que Aristóteles está falando? Primeiro, lembra que nós falamos na live de ontem. Nós temos os termos, né? Nós temos as proposições. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a proposição, tá bom? O que é a proposição? Né? O que é um juízo? O que é a proposição? Vejam, o juízo é uma sentença, é uma afirmação. Isso nós vimos já ontem, vimos já nas lives anteriores. Em linhas bem gerais é isso. Claro que nós vamos dar uma definição mais técnica já. Mas só para você ter uma ideia. O juízo, que é uma afirmação, por exemplo, eu falo assim, ó, isto é uma caneta, né? Ou então eu falo assim, a caneta é azul, a caneta e azul, né? Caneta e azul. Eu posso decompor essa proposição em termos. E aí nós falamos dos termos ontem. Então você quer saber o que são os termos? Vá à live de ontem, né? Que nós falamos dos termos, dos conceitos e das definições, que estão lá nas categorias do Aristóteles. Agora, hoje nós vamos falar da proposição. Mas veja, para falar da proposição nós temos que falar do juízo. Mas o que é o juízo, pessoal? Vocês vejam que eu posso falar, por exemplo, a caneta é azul, e eu posso falar, por exemplo, também, o homem fala, o homem canta, né? Rodolfo fala, o Rodolfo canta, né? O homem é a substância homem, né? Então você tem lá, o homem fala. Então nós temos ali um substantivo, que é o homem, e um verbo, que é o verbo falar. Bom, quando você tem então a união desse substantivo com esse verbo, você tem essa união, certo? O homem fala, ok? Ou seja, e eu posso também fazer isso de modo afirmativo ou negativo. Eu posso unir homem a fala, afirmando ou negando. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, o homem fala. Isso, né, homem e falar. Eu juntei essas duas coisas de modo afirmativo. Mas eu posso também unir um substantivo e um verbo de modo negativo. Por exemplo, eu posso falar assim,
o homem não voa, pelos seus próprios esforços, naturalmente. O homem não voa, homem não voar. Ou seja, eu estou também unindo homem e o voo, né, de modo negativo. Tá entendendo? Então eu tenho a união entre sujeito e verbo, no caso aqui um substantivo e um verbo, né? No caso é uma substância e um fazer, ou seja, uma ação. Vai lá na live de ontem para entender melhor o que eu falei, que eu estou falando sobre isso, e na live lá sobre substância, sobre a ontologia aristotélica. Veja que isso aqui está tudo interligado, tá, pessoal? Está tudo absolutamente interligado. Então, onde eu quero chegar aqui para vocês entenderem? Quero que você entenda o seguinte aqui. Eu tenho, então, a possibilidade de unir essas duas coisas, né? Eu posso unir um substantivo e um verbo, ou seja, uma substância e uma ação. Eu posso unir essas duas coisas. E unir de dois modos. Ou de modo afirmativo, como eu falei, o homem fala, isso está unido de modo afirmativo. Ou posso unir de modo negativo, que é o quê? O homem não voa, pelos seus próprios esforços. O homem não voa. Então eu estou unindo tanto o homem, eu estou unindo o homem ao falar e o homem ao voar. No primeiro caso, de modo afirmativo, no segundo, de modo negativo. Tá bom? Então, isso seria o quê? O juízo. O juízo é o que, então, no fundo? É quando nós afirmamos um conceito de um outro conceito, né? É uma ação, na verdade. O juízo é uma ação na qual você une um determinado conceito, quando você afirma um conceito de um outro conceito. Por exemplo, o que eu estou afirmando? Estou afirmando o homem, né? Então, homem fala, não é assim? Homem fala. Homem fala. E esse homem fala, eu estou o quê? Afirmando o falar a partir de um outro conceito, que é o conceito de homem. Ok? Então vejam que eu posso unir coisas, não é verdade? Então o que é um juízo? Juízo é esse ato de afirmar, né, um conceito de um outro conceito. Tá? Ou negar, no caso aqui, tá bom, pessoal? Quando eu falo o homem não voa, não é assim? Pelos seus próprios esforços. O homem não voa. Isso também é um juízo, porque eu estou afirmando o voo, que é um conceito, a partir do conceito de homem. Ou seja, o não voo a partir do conceito de homem. Então, isso é o juízo. O juízo é um ato, é uma ação de afirmar um conceito a partir de outro conceito. Isso é um juízo. E a proposição, ou também chamado de enunciado? O que é uma proposição ou enunciado? Proposição ou enunciado é quando você pega e expressa logicamente esse juízo. Ou seja, a proposição é a frase, vamos dizer assim, é a oração, né? Porque ela tem verbo ali. Você está, mesmo que às vezes implicitamente, está ali. Então vejam, quando você logicamente expressa, né, você exprime esse juízo, por exemplo, o homem fala. Ó, isso que eu estou fazendo aqui, isso é uma proposição. O homem fala. Isso é um enunciado. Em filosofia nós chamamos isso de proposição ou enunciado. O que é isso então, a proposição e enunciado? É quando você expressa, né, expressa isso que é o juízo, de modo lógico, naturalmente. Tá? E aí o Aristóteles então ele vai falar que, em geral, as proposições elas podem ser, né, afirmativas ou negativas. Por isso que ele vai falar que a negação é a apófasis, ele vai chamar isso de apófasis. E a afirmação ele vai chamar de catáfasis. Então, né, é muito engraçado que essa expressão apófasis, que é a negação, apó é a negação, e catá é a afirmação, essas expressões vão ser importantes lá na frente no cristianismo, principalmente porque o neoplatonismo vai legar essas expressões para o cristianismo.
Como que vai legar? Vai legar do seguinte modo. Dentro do neoplatonismo, eles vão falar, por exemplo, do uno, né? O uno não se fala de modo afirmativo, Deus é bom. Não, não se fala que Deus é bom. Fala, Deus não é bom, né? Ou seja, você acaba, vamos dizer, entendendo determinado conceito, principalmente relacionado a Deus, nesse caso relacionado a Deus, por via negativa, ou seja, pela via apofática, né? E não pela via catafática, que seria a via da afirmação. Deus é bom. Não, Deus não é bom. Deus é a suprema bondade, vamos dizer assim, né? No primeiro momento. Então, o Aristóteles é que, vamos dizer assim, se utiliza dessas expressões aí, em termos filosóficos iniciais, quando ele fala que a apófasis é a negação e a catáfasis é a afirmação, tá bom? E veja bem, nesse sentido de tudo que nós estamos falando aqui, você pode concluir o seguinte, olha, o juízo, né, e a proposição, eles são a forma mais básica de todas de você conhecer. Por quê? Porque o juízo e a proposição, eles são o quê? Eles são a ligação, né, entre o sujeito e o predicado. A ligação entre sujeito e predicado, isso é o juízo. E quando você externaliza isso logicamente, você expressa isso logicamente, você tem a proposição. Então, quando eu afirmo isso, então, isto é uma caneta, né? Isto é uma caneta, quando eu afirmo isso aqui que está na minha mão, né? Isto é uma caneta, eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou unindo o isto ao caneta. E depois eu posso falar também, a caneta é azul. Eu estou unindo caneta ao azul. Estou ligando essas duas coisas. E isso é o modo mais básico. É o modo mais básico do conhecimento, tá bom? Porque você está unindo duas coisas ali, que são sujeito e predicado. Quando eu falo assim, o homem fala, eu estou unindo o homem ao ato de falar, tá? Então, isso daí é algo que eu conheço, tá? E aí, o Aristóteles vai dizer, no Tratado da Interpretação, que é dessa noção da ligação entre sujeito e predicado que vai surgir os conceitos de verdadeiro e falso, que nós já vimos, inclusive, lá atrás. Não é verdade? Nós já vimos lá atrás isso, né? Lá quando nós falamos da ontologia aristotélica do ser como verdadeiro. Mas o que é o verdadeiro aqui, para efeitos nossos aqui específicos, nesse momento? O verdadeiro, né, quando você... O que é o juízo, então? Nós já falamos que o juízo é o quê? Juízo é esse ato no qual a gente afirma um conceito a partir de outro conceito, né? Afirmamos um conceito de um outro conceito. Ok? Isso é o juízo. Agora, presta atenção aí no que eu vou falar. O verdadeiro é quando nós unimos, presta atenção, o que é unido na realidade. E o falso é quando nós tentamos unir aquilo que não é unido. Então, se o verdadeiro é quando você junta aquilo que é junto, e o falso é aquilo que você tenta juntar aquilo que não é junto, né? Como é que nós entendemos isso em termos de exemplo? Por exemplo, eu falo assim, tá na minha mão aqui, a caneta azul, tá? Então eu falo, a caneta é azul. O que eu estou fazendo aqui especificamente? O que eu estou fazendo? Eu estou unindo aquilo que está junto de fato, né? Isso é verdade, isso é verdadeiro. Quando eu afirmo a caneta é azul, eu estou unindo o caneta ao azul, né? Agora, se eu falo assim, a caneta é vermelha, eu estou tentando unir caneta e vermelho, mas o caneta e vermelho não estão juntos aqui, não estão unidos. Por isso que essa proposição ela é falsa. É a mesma coisa que eu olho para isso aqui e falo, isto é uma caneta. Quando eu falo isto é uma caneta, o que eu estou fazendo aqui?
quando eu faço essa afirmação, isto é uma caneta, eu estou unindo o que a coisa é, isto, ao caneta, de fato é caneta. Então, por que isso é verdadeiro? Porque eu estou unindo aquilo que é unido. Agora, se eu falo assim, ó, isto é um hipopótamo, se eu faço essa afirmação, o que eu estou fazendo? Eu estou unindo aquilo que é unido? Não, eu estou tentando unir aquilo que não está junto. Então, por isso que o verdadeiro é você unir o que está unido, ou separar o que é separado, né? E o falso é o contrário disso. É o contraditório, melhor colocado, né? É o contraditório disso, que é o quê? É quando você está tentando unir o que não está unido, ou separar o que não está separado, tá? Por exemplo, eu falo, né? Isto é um hipopótamo. Ou então, isto não é uma caneta. Quando eu falo isto aqui que está na minha mão, que é uma caneta, né? Isto não é uma caneta, eu estou tentando separar aquilo que não é separado. Isso é falso, né? Então, vejam, nesse sentido, então nós temos dois tipos de juízos, num primeiro momento, né? Os juízos afirmativos e juízos negativos. Você já entendeu como é que funciona aqui, então. O que seria um juízo afirmativo? Um juízo afirmativo é esse simples, quando você une as coisas diretamente, né? Falando o que a coisa é, né? Então, o juízo afirmativo ele sempre está no âmbito do da afirmação. Então, por exemplo, Rodolfo, né? Rodolfo, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,65 m, ou seja, eu sou baixinho. Então, esse 1,65 m eu posso falar assim, ó, Rodolfo é baixo. Isso é uma afirmação. Isso é uma proposição, né? Porque é um enunciado lógico, mas esse enunciado lógico ele é um enunciado lógico de um juízo, né? Ou seja, eu capto da realidade que eu sou baixo, né? Porque, sei lá, eu tenho primos que têm 1,80 m e pouco para cima ali. Na verdade, eu sou pequenininho perto deles. Então, que é isso? Rodolfo é baixo. É um juízo e é afirmativo, porque eu estou afirmando algo, ou seja, eu estou tentando unir o Rodolfo ao baixo, de modo afirmativo. E que seria um juízo negativo? É o contraditório em relação a isso. É o contraditório em relação a isso. Por exemplo, se eu digo assim, Rodolfo não é baixo, ou Rodolfo é alto, por exemplo, seria um juízo afirmativo. Rodolfo é alto. Isso é afirmativo. Agora, quando eu digo Rodolfo não é baixo, Rodolfo não é baixo, isso é um juízo negativo, porque não é. Eu estou falando aquilo que não é. Agora, veja bem, olha só que interessante. O juízo afirmativo e o juízo negativo, eles são contraditórios entre si. O que significa isso? Se o mesmo tipo de juízo, né, você usando o mesmo tipo mesmo tipo de termos, né, você está usando os mesmos termos, Rodolfo e baixo, né, e criando um juízo afirmativo e um juízo negativo, esses juízos necessariamente vão ser contraditórios. O que significa isso? Ou um vai ser verdadeiro ou o outro. Os dois não podem ser. Exemplo, é só você pegar. Como eu falei, olha, quais são os termos que eu estou usando? Rodolfo e baixo. Ponto. São os dois termos. Vou criar um juízo afirmativo. Rodolfo é baixo. Esse é o primeiro juízo, afirmativo. Rodolfo é baixo. E agora eu vou criar um outro juízo. Rodolfo não é baixo. Esse é um outro juízo. Estou usando os mesmos termos ali, Rodolfo e baixo. Só que no primeiro eu usei de modo afirmativo, Rodolfo é baixo, e no segundo eu estou usando de modo negativo, que é Rodolfo não é baixo. Isso significa o que, pessoal? Isso significa o seguinte, Rodolfo não pode ser baixo e não baixo. Tá? Então esses dois juízos aí, eles seriam juízos contraditórios. Então, um juízo afirmativo e um juízo negativo, eles são contraditórios necessariamente quando você utiliza ali
os mesmos termos, tá bom? Avançando nessa análise do juízo, o Aristóteles vai estudar também a quantidade, tá? Primeiro ele está estudando a afirmação, se é negativo ou afirmativo. Agora ele vai estudar a quantidade, ou seja, a extensão dos termos ali. Por exemplo, o que seria a extensão? Se você está diante de um juízo universal ou diante de um juízo individual, singular ali. Por exemplo, o que seria um juízo universal? É um nível, como o nome está dizendo, universal, ele se aplica a tudo. Então, normalmente, o juízo universal, ele vai ter a expressão todo, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, todos os cisnes são brancos, eu estou fazendo um juízo universal. Aliás, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma proposição, não é verdade? Isso aqui é uma proposição. Boa noite, Bernardo. Obrigado pela presença. Isso é uma proposição, não é assim? Isso é uma proposição. Então, vejam, a proposição, o que é a proposição? É a expressão lógica de um juízo. Então, eu tenho aqui, ó, cisne e branco. Agora, qual é a extensão de quando eu falo todos os cisnes são afirmativo branco? A extensão é universal, porque eu estou falando que todos são. Seria a mesma coisa que eu dissesse, todo homem é mortal. A extensão disso é para todo ser humano. Não é verdade? Então eu estou usando todo aí. Agora, o juízo universal ele pode ser afirmativo também, então todo é, né? Todo cisne é branco, tá bom? Mas eu posso também ter o universal negativo. Seria o quê? Todo cisne não é branco. Isso seria o universal negativo, que é o equivalente a dizer o quê? Nenhum cisne é. Nenhum cisne é o quê? É uma proposição que tem extensão universal, mas ela é negativa. Então nós temos aí a possibilidade de você ter uma quantidade universal, que é todo que seria o afirmativo, e uma quantidade universal negativo, que seria o todo não é, que seria o nenhum é, em termos lógicos, tá bom? Então, e aí nós temos, nesse sentido, o universal, mas nós temos também os juízos singulares ou particulares. Por exemplo, quando eu olho para um cisne e falo, aquele cisne é branco. Quando eu falo aquele cisne é branco, eu estou, olha, cisne branco. Mas eu estou pegando aquele indivíduo, aquele singular ali, aquele específico ali. Tá claro? Então eu posso falar isso daí também. Aquele cisne é branco. Então eu tenho uma proposição, um juízo universal. Eu posso ter um juízo universal. Quando eu tenho um todo seria afirmativo. Um todo não é, que seria um negativo. E eu tenho também um juízo que pode ser individual, particular. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, esta caneta é azul. Quando eu falo esta caneta é azul, né? Quais são os termos? Caneta e azul. Então, quando eu falo a caneta é azul, isso é um juízo particular, porque eu estou falando dessa caneta, e ele é afirmativo, porque eu posso ter também um juízo individual e negativo. Se eu falo assim, por exemplo, olha, a caneta não é vermelha. Percebe? Caneta não é vermelha, ou seja, eu estou falando algo sobre esse ente, mas essa afirmação, ela é uma afirmação negativa acerca de algo individual. É claro que o Aristóteles também vai falar de juízo particular ainda, que ele fala sei lá, alguns cisnes são brancos. Bom, esse tipo de juízo, né, alguns cisnes são brancos, eles dizem respeito ao universal, que seriam, né, alguns cisnes, mas ele não é universal. Pode observar, quando eu falo alguns cisnes, isso não se aplica a todos os cisnes necessariamente. Por isso que Aristóteles vai falar que esse tipo de juízo, ele é um juízo indefinível.
porque você não tem uma afirmação muito clara acerca dele, como você tem quando você afirma de modo universal, o todo é ou o todo não é, ou de modo singular ou individual, quando você fala daquele ente, daquela coisa especificamente ali, ou de modo afirmativo ou de modo negativo. Ok? E aí, uma coisa que Aristóteles afirma acerca dessa extensão aí é que as contraditórias universais e singular, ele fala o seguinte: as contraditórias universais, elas, ou uma é verdadeira ou a outra. Por exemplo, eu falo todo, que seria uma contraditória aí no caso? Fala assim, ó, todo cisne é branco, ou então nenhum cisne é branco. Essas são contraditórias universais, porque as duas proposições são universais. As duas são universais, né? Quando eu falo todo cisne é branco e depois eu digo todo cisne não é branco, as duas são universais, só que uma é afirmativa e outra é negativa. O que ele está dizendo? Que essas contraditórias universais, ou uma é verdadeira ou a outra vai ser verdadeira. As duas não podem ser verdadeiras. Seria um exemplo melhor seria, né, se eu dissesse assim, todo homem é mortal. Ou então eu digo, todo homem não é mortal. Esse exemplo é melhor. Então quando você pega então todo homem é mortal e todo homem não é mortal, nenhum homem é mortal, né? Essas, ou uma é verdadeira, ou a primeira é verdadeira ou a segunda. As duas não podem ser ao mesmo tempo, tá bom? E as singulares também. Quando eu afirmo assim, ó, a caneta é azul. Ó, aí eu afirmo, ó, a caneta não é azul. Olha, eu estou diante de um problema. Então, assim, as singulares também, contraditórias, ou uma ou outra vão ser verdadeiras. As duas não podem ser. Então, se eu afirmo a caneta é azul e a caneta não é azul, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá bom? E aí, veja bem, para a gente encaminhar para a conclusão da nossa live de hoje, que a nossa live de hoje é mais curtinha mesmo, que nós estamos falando só sobre a interpretação, só sobre a proposição, especificamente a proposição no aspecto mais geral, né? O Aristóteles, mais para o final no Tratado da Interpretação, ele vai falar do modo como se afirma ou nega as proposições. Ele vai falar que isso também faz diferença. Por exemplo, eu afirmo assim, eu digo assim, a caneta é azul. Né? Tá aqui, ó. A caneta é azul. Bom, eu estou unindo o sujeito a um predicado. Não é isso? Estou unindo um sujeito a um predicado. Sujeito caneta ao predicado azul. Então, eu posso unir então isso afirmando ou negando, como nós já vimos. Posso falar a caneta é azul ou a caneta não é vermelha, por exemplo. Tá? Agora, a proposição ela não se dá só nesse sentido seco do é e não é. Se dá também, mas não é só isso. Não é só isso. Então, às vezes nós dizemos o modo como isso acontece. Tá? E os modos podem ser o modo direto, que seria esse quando eu digo a caneta é azul, ou então eu posso falar a caneta deve ser azul, ou então eu posso falar a caneta pode ser azul. Estão entendendo? Então eu tenho esses três modos ainda aí, inicialmente, segundo os quais eu posso afirmar algo. Eu posso fazer um juízo, então, também o quê? Eu posso falar o que a coisa é, posso falar o que ela deve ser, e eu posso falar como ela pode ser. Percebam que são modos aí, o modo como a caneta pode nos aparecer. Nesse caso, então, eu falei, ó, a caneta é azul, a caneta deve ser azul, e a caneta pode ser azul. Então, esses aí são modos segundo os quais essa união pode ser feita também.
tá bom? Ou seja, você unir o sujeito ao predicado de modos diferentes. Isso vai fazer total diferença no nosso modo de falar as coisas da realidade. Tá claro, pessoal? Porque a realidade como um todo, ela não se apresenta assim direta, achatada. Existem nuances, né? Existem diferenças ali, às vezes, pequenas, que você vai poder mostrar então que a caneta é azul, ela pode ser azul ou ela deve ser azul, tá bom? Então, esse modo aí, esses modos também nos dizem como essa ligação, vamos dizer, no final das contas, como isso daí é feito de fato na realidade. Então, essas nuances todas aí, elas são fundamentais para a gente entender como é que as coisas são, no fundo, no fundo. O problema é que, às vezes, as pessoas não sabem disso. E o fato das pessoas não saberem disso faz total diferença no conhecimento delas e até num debate, por exemplo, numa afirmação, quando ela está falando de ciência, né? Então, às vezes ela está tratando algo como se fosse de fato, né? Então, no entanto, a coisa pode ser daquele jeito, tá? Ou até mesmo, às vezes a coisa deve ser daquele jeito e ela está tratando como se ela pudesse ser daquele jeito. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora que você está tratando das proposições, tá bom? E principalmente isso vai ser importante depois para as proposições científicas, para o silogismo científico, tá bom? Para o silogismo e para o silogismo científico, que são os temas das nossas próximas aulas aí. Tá bom, pessoal? Chegamos ao final da nossa live de hoje aí. Queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora, na verdade, é 00:01, né, de quarta-feira já. Eu comecei mais tarde essa live, né? Hoje acabei tendo outras atividades aqui em casa, agora no final da noite. Mas obrigado àqueles que estão aí, obrigado àqueles que vão ouvir depois essa live aí, tá bom? Essa aula aqui sobre a proposição, sobre o juízo e a proposição dentro do Tratado da Interpretação do Aristóteles. Tá bom, pessoal? É isso então. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Acessem lá o nosso site www.academiaarete.com.br. Tá na descrição da bio aqui do meu perfil do Instagram. Tá também lá nós estamos também no YouTube, né? Só procurar pelo canal da Academia Areté, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Pô, obrigado, Bernardo. Obrigado aí. Depois assiste todas as outras lá também, porque as lives estão bem bacanas, tá bom? Obrigado pelo elogio aí que você fez, melhor live que já assisti. Muito obrigado, professor Rodolfo. Obrigado eu, tá bom, Bernardo? Então assiste lá depois as outras lives todas que estão lá sobre a história da filosofia. Você vai lá no IGTV, tem lá tem uma seção só história da filosofia, assiste desde o início, você vai ter um cabedal filosófico bem bacana. Tá bom, pessoal? E queria agradecer a todos então pela presença, todos que ficaram aqui, todos que vão assistir depois lá no ano 10.053, né, como eu brinquei no início, e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.